Boa tarde a todos, galera da convenção da RJ1. Mais uma vez eu venho aqui entrevistar agora a Isabel Maria, que veio de longe para a convenção regional do município do Rio de Janeiro. Excelente tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Conta um pouquinho da tua trajetória até aqui. O que você veio fazer aqui no Rio de Janeiro, Maria? Boa tarde. É um prazer, né, a gente estar aqui no meio de tantas luzes e o tema é brilhar, o brilho da luz. Então, assim como as moscas procuram as luzes dos postes que brilham à noite, onde tem um foco de luz, uma oportunidade da gente estar junto e formar um holofote, é isso que a gente tem que fazer, que esse é o trabalho do místico. Os peregrinos andavam e buscavam onde havia um encontro para que pudessem expandir a luz. Então eu tenho esse pensamento dentro de mim. Quando eu fiquei sabendo da convenção, eu me prontifiquei rapidamente em vir estar com vocês, aproveitar a companhia de todos, essas vibrações de luz, de energias positivas e fortalecer, me restaurar as minhas energias, que infelizmente há sempre uma troca. Nada é de um lado, é independente, é separadamente. Onde tem dois, três, há sempre uma troca. E essa troca, no momento em que o mundo e o universo e as criaturas estão precisando, é o momento da gente se encontrar, da gente trocar energia, da gente vivenciar esse tete a tete, vivenciar essa empatia, vivenciar esse calor humano que pra gente só pode trazer o bem e fazer o bem. Por isso que eu estou aqui. Você mora onde, Maria? Conta um pouquinho aqui pra gente. Isabel Maria mora em Anápolis, estado de Goiás. Uau, Goiás é o Rio de Janeiro, gente. Vocês têm noção do amor pela ordem? Eu venho e eu moro lá na minha cidade, é um organismo afiliado chamado Pronaus, que é o primeiro grau, né, da Ordem Rosa Cruz. E a 50 quilômetros tem a loja Goiânia, que é o Templo das Mãos Postas. Eu faço parte da loja e frequento a loja. Ao lado da loja nós temos a Epitária Martinista Goiânia Tom. Então nesse trajeto ali eu fico me desdobrando um pouquinho, né? Porque eu posso frequentar a loja, posso frequentar a Epitária. Então eu sirvo esses três grupos, desses três ambientes completamente diferentes, mas que trabalham o mesmo ideal, o mesmo foco, que é a busca daquilo que a gente pode se sentir melhor, se sentir realizado. Então a gente tem que caminhar um pouquinho, né? Tô sabendo que você tem uma história muito bonita pela ordem, né? Conta um pouquinho da tua trajetória, o que você fez, como é que você encontrou a ordem, como é que você foi parar na Rosa Cruz e na Martinista. Conta um pouquinho pra gente. Na Ordem Rosa Cruz, a minha mãe era Rosa Cruz. A minha mãe foi Rosa Cruz e ela era aqui no Rio de Janeiro. Ela surgiu aqui no Rio de Janeiro e ela frequentava a ordem periodicamente, presencial, né? Que ela vinha de vez em quando aqui. E tinha um representante que não era organismo filiado, mas era um capitão do Exército. E com a abertura da base aérea lá em Anápolis, esse capitão mudou para Goiânia. Então, os conhecimentos, as monografias, eram repassados para minha mãe através desse capitão. Nossa, que legal. Então, desculpa eu não saber, porque eu não estou gravando muito nome, mas ele tinha um nome lá, né, direitinho, e tinha os dias certos de ir lá encontrar com ele, e ele repassava aqueles conhecimentos para ela, e ela levava a estudar. Era ela. Isso eu era ainda adolescente, tudo aí, coisa. Aquela criatura pequenininha e criança ainda, mas ela falava assim para mim, lê aqui para mim, lê só esse pedacinho aqui, não lê tudo não, porque é proibido ler. Então, a ordem era muito privativa, ela falava assim, lê só esse pedacinho aqui, e tampava o restante e eu lia. Agora explica para mim.
explica pra mim que eu não entendi isso aí. Eu explicava. E depois eu formei professora e ela continuou sempre estudando e eu não era Rosa Cruz, mas ela continuou estudando e eu, quando formei, ela falou assim, ó, aí eu já pingo é letra. Pingo é letra. Quando ela falava, lê só esse pedacinho, fala sobre petróleo. Eu posso te escrever quantas páginas, quantas linhas eu quiser sobre petróleo, né? Então, automaticamente, eu sabia o que ela estava estudando. Por aquelas frasezinhas, por aqueles pedacinhos que ela dava. Ela não queria que você soubesse, mas ela deu iniciado para que você descobrisse. Então, sem querer, querendo, eu já era Rosa Cruz sem nem ser afiliada. Nossa, que porque eu já estudava ordens sem ser afiliada. Nossa! Isso eu fui. Aí passou a juventude, a adolescência, aí eu, com 20 e poucos anos, eu casei. Meu pai achou que eu tinha que casar, então eu casei. Aí arrumou marido, casei. Aí passou um pouco, não deu certo. Separei dele. Separei dele com uma filha, minha filha mais velha. Eram duas, mas uma faleceu, aí eu fiquei com uma. E aí, com o tempo, ela já tinha nascido 5 anos, eu casei e não era Rosa Cruz. Continuou o mesmo procedimento com ela. E o segundo marido, o que o primeiro não era, o segundo era. Totalmente aqueles maridos tiranos, aqueles maridos mandão, machista, aquela coisa toda. E eu trabalhava, sempre trabalhei, desde os 13, 14 anos eu trabalho, né? Então, quando eu achava que eu não precisava casar, não me preocupava com isso, porque quando eu casei, eu era estabilizada. Eu tinha uma chácara, eu tinha terrenos, eu tinha casa, eu tinha tudo. Então, eu achava que eu não precisava disso. Mas eles achavam que eu precisava, então obedece, né? E era obedecia. Porque eles eram meus pais adotivos, e não eram meus tios, na verdade. Porque eu perdi meus pais muito cedo, com 5 anos. Então eu fiquei, esse pessoal aqui me criou. Então, eu devia isso para eles, eu obedecia bastante. Aí depois, e ele era muito ciumento, não tinha jeito. Aí um determinado dia, desculpando uma palavra aqui, eu peço licença para dizer, o meu marido, eu descobri que ele não era leal comigo, ele não era honesto comigo. Então eu não tinha aquele compromisso de ser leal com ele, de obedecer, de fazer as coisas como ele queria. Porque eu tinha vontade própria, como eu sempre tive. E sua independência, a né? minha independência, eu era independente e ele podava eu. Tudo que queria fazer não podia. Então, o que aconteceu? Só podia trabalhar. Horário de trabalho, horário de chegar em casa, horário de trabalho, horário de chegar em casa. Pronto, né? Nem família, às vezes ele não deixava frequentar e tudo. Mas aí eu descobri que ele não era tão puro e tão merecedor de tanta obediência. Aí eu dei um basta na vida dele, na minha vida, sim. Continuei a pessoa honesta como sempre fui, leal e honesta. Gente, eu sou leal e honesta a você, a todos, como eu sempre fui. Discreta, leal. Eu não me arvoro em falar isso, porque eu sou assim. Eu sou assim. Certo, auto-amor não é egoísmo, né? Sabe? Eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu sou leal aos meus amigos, às pessoas que eu conheço. Eu sou leal. Então, eu era leal e continuei sendo, mas com limite. Limite. Tudo do mesmo jeito, mas com a minha independência. Aí a primeira coisa que eu fiz, afiliar a ordem. Ou seja, quando aconteceu o tempo no tempo certo, a egrégora veio e te chamou. E já foi nos anos 70, isso, casamento de 65 para 70. Quando foi em 82, eu falei, vou entrar para a ordem. Aí me afiliei, a ordem afiliei o corpo filiado, organismo filiado. E em junho de 1982 eu entrei para a ordem. Afiliei verdadeiramente na ordem. Aí eu afiliei automaticamente dual com a minha mãe. Olha, que legal. Aí eu fui dual com ela. Já fiz o dual com ela. Que emoção, né? Aí já entrei dual com ela
e já assumi ela, né? Eu já pagava a minha, pagava as mensalidades e os materiais, tudo junto com ela. Né? Então, quando foi em outubro, eu entrei em junho, quando foi em outubro, eu já fui chamada para ser secretária do organismo filiado. Nossa, foi tudo muito rápido. Venceu os 2 anos de secretária e eu já fui convidada para ser mestre. Nossa. Então, eu fui mestre 4 vezes do meu organismo filiado, né? 4 vezes. Ocupei todas as funções de limpar chão, de fazer cafezinho, de limpar, de tudo eu fiz e faço até hoje, se precisar. E foi assim, depois eu fui monitora por 2 vezes, por 2 gestões, monitora do organismo filiado e monitora regional da Ordem Juvenil, que a Ordem Juvenil não tinha Ordem Juvenil na jurisdição como verdadeiramente. Hoje é OGG, hoje, né? Ordem do Graal, mas antigamente era chamado Ordem Juvenil. E a Ordem Juvenil, a grande loja, no tempo do venerabilíssimo frate Paruca, ele determinou que a pupila da ordem era a ordem juvenil, de que ela tinha que ser implementada. Sim. Aí eu fui escolhida, fui indicada por uma sora de Goiânia, da loja, para ser oficial. Aí eu fui ser. E eu fui muito feliz porque eu sou professora, sou educadora. Então, trabalhar com criança, com jovem e tudo foi uma vida, né? Uma experiência que eu tinha. Aí eu fui muito feliz, porque só tinha algumas crianças que os pais levavam, porque ia para a ordem, soltavam nos pátios da loja lá em Brasília. E nos outros organismos, por nós, eram os pais, a ordem, era assim, não tinha ordem juvenil, mas tinha crianças na ordem, porque os pais iam, levavam e deixavam solta ali. Aí eu cheguei e arrebanhei essas crianças, escolhi pessoas para tomar conta, pessoas para dirigir, pessoas para trabalhar com elas e determinei. Então, quando foi em outubro, é sempre em março que delega atividades, que tempo de convenções e tudo que delega as funções. Aí, quando foi em outubro, era a Convenção Nacional. Né? Quando foi na Convenção Nacional, Você nós de Goiás foi para Curitiba. Aí eu trabalhava, nós éramos 11 organismos filiados na nossa região de Goiás. Não era separado, hoje é separado, Distrito Federal e Goiás, mas não era uma jurisdição só. E tinha 11 organismos filiados. Na mesma hora que eu estava em Brasília, que eu estava ali, eu estava em Anápolis, eu estava em Goiânia, eu estava em Tocantins, estava em Palmas, Tocantins e tudo. Então eu saía depois do serviço 10 horas, né? Pegava um ônibus e chegava 7 horas em Palmas, Tocantins, lá era Tocantins, chegava lá em Gurupi, Tocantins, e participava das atividades no organismo filiado. Lá era tipo maçonaria, não tinha criança não, nem mulher não ia na loja. A maçonaria tem isso, né? Aí eles eram muito tipo maçom, né? Então eu disse que a ordem o fundamento da ordem é mulher. Sim. É mãe. Pegando a Nefertiti, aqui na Tom. É crianças, né? Porque a criança é o futuro, então a mulher tem que fazer parte porque ela leva o filho, né? E o filho é que é o futuro do organismo filiado. Aí eu exigi que eles levassem as esposas para o pronúncio. Todos, tinha 2, outro tinha 3, outro tinha 3, outro tinha 4, outro tinha 2, eu falei, todo, quero ver as crianças. E um dia eu vou chegar de surpresa, eu quero só ver se está sendo só na minha frente ou por detrás, né? E eu chegava lá, de vez em quando eu ia. 2 vezes no mês eu ia lá para esse lugar. Era 16 horas, 18 horas de viagem, porque não tinha estrada direito e os ônibus terríveis e estradas tudo horrorosa. Então, menos de 16... Mesmo com dificuldade, você conseguiu levar o nome da ordem e a família para dentro da ordem, né? Dentro da ordem. Aí todas as esposas dos oficiais, as outras dos membros, fazer parte. Levamos para a convenção daquele ano, um ônibus de 46 passageiros e 5 carros particulares repletos de crianças. Que lindo! Onde não havia, surgiu na região a ordem, aquele florescer, né, de crianças. Então, foi assim,
Eu não me vanglorio, meus irmãos, de nada, eu não vanglorio de nada, mas eu sinto um prazer imenso de fazer o que eu posso fazer, do jeito que eu posso fazer e alcançar vitória, né? Então a ordem é isso aí para mim, é luta, é batalha, é um caminho de Compostela. Tem gente que precisa de ir lá, mas o místico não precisa de ir em lugar nenhum do mundo. Ele pode estar em qualquer lugar sem estar fisicamente. Ele simplesmente pode caminhar, mentalizar e caminhar. Então, na ordem e na disciplina, sempre. Então você me diz exatamente agora, durante essa trajetória que você teve perante ao teu organismo afiliado, perante a trazer a ordem e o nome, né, da família, né, da ordem juvenil para Curitiba. Gente, a história dela é muito linda. Mas a gente também quer saber onde é que entra a pitada martinista nessa história, porque você falou da Rosa Cruz, da OGG. Onde é que entra em 1995, instalou-se a ordem martinista na nossa região. Legal. Os iniciadores foram para Curitiba, tinha nossos representantes da loja, eles foram para Curitiba para preparar, para fundar a Epitácio. Eles foram. E em 1995, logo em seguida que eles fizeram essa iniciação, houve uma convenção regional. Então a convenção regional em Brasília, e na convenção eles lançaram a Epitada no estado de Goiás, na nossa jurisdição. Na hora lá, lançou a ordem martinista e já perguntou que tinha uma equipe lá, uma mesa, que quem se interessasse poderia procurar se informar. Saí da palestra, saí da informação e fiz a inscrição automaticamente ao martinismo. E fiz a primeira iniciação lá na convenção para martinista. Eu sou muito positiva e não tenho que ficar escolhendo sapato, descer da prateleira. Gente, a história dela é sensacional. Eu olho na prateleira, eu sei o sapato que eu quero, eu chego, eu quero o pano que eu quero. Então eu falo, o coração tocou, eu faço na hora. É na hora. É egrégora, né? É o chamado. A egrégora, quando chama, a gente deixa fluir. Na hora. Eu acredito que a gente é único, insubstituível. Quando o universo clica o dedo na sua cabeça, ele poderia escolher qualquer outro ser, qualquer pessoa. Mas quando alguém chega perto de você e solicita alguma coisa, o universo já escolheu antes, já solicitou antes. Então, por que eu vou dizer não para o universo? O universo conspira a favor. Eu não vou dizer não, eu digo sempre sim. Infinitas possibilidades. Muitas vezes, não plenado de sim, e sim plenado de não, Vero Stives. O rio sabe por onde percorrer, não preocupa. Então, né? É assim a minha vida, assim, muito categórica, muito... Minhas filhas falam que eu sou muito teimosa, muito absurda, né? Minhas meninas, porque é o jeito delas pensar e o meu jeito. Deixa eu, enquanto eu puder. Tem hora que eu tiver que aguentar vocês, fazer tudo que vocês quiserem, se é que eu vou merecer isso, eu aceito. Né? Então, aí o martinismo, fiz a iniciação, e aí aconteceu umas coisas particularmente, eu fundei uma academia de parapsicologia, serviço, prestação de serviço, porque eu tinha acabado de aposentar. Aí eu aposentei e fundei a academia, em 91. Aí em 1991, 1993, aí tinha que negócio fazer, assistir a aula, né? Tinha uma aula por semana, tinha que assistir para poder ter grau a martinista. E tinha que fazer o curso. Eu comecei o curso, mas de repente, num determinado dia lá, eu passei muito mal e descobri que eu tinha uma pressão que podia ser alterada, coisa que eu nunca tive doença, nunca tive nada. Então, tudo bem. Aí, parei tudo, fundei essa academia junto com os amigos e eu fui trabalhar 26 horas por dia, porque 24 era pouco, não dava para resolver tudo. Então, aceleradamente.
Quando foi em 2000, aí no ano 2000, de 91, de 95 a 2000, ficou uma lacuna, porque eu parei o astinismo, porque tinha que estudar, eu não tinha tempo, aí parei tudo. Até tentei. Os 3 anos que eu tentei fazer, até que eu tentava, mas o ônibus, eu não tenho condução, nunca tive. Eu tinha carro, mas os outros que dirigiam para mim, e depois que eu casei, o marido que tomava conta, eu aprendi a dirigir, sei dirigir, mas eu não tinha carro. Eu andava de ônibus. Então eu era andava de ônibus, tinha que dormir nas bibocas, dormir naquelas coisas todas. Tinha lugar para se vir na loja Goiânia, tinha que dormir perto da rodoviária. Tinha a Lapa ali, aquele lugar todo ali cheio de irmãozinhos de todo jeito. É um lugar de céu, um lugar que a gente tinha que dormir para passar a noite, né? Era muito complicado, mas eu ia assim mesmo. Nunca tive medo de nada. Então, eu tive medo. Aí eu ia. Então lá foi desse jeito muito complicado e eu parei. Quando foi 2000, eu estava muito doente. Eu cancelei esse negócio fechei, minha mãe começou a ficar doente. Minha filha tomava conta dela, trabalhava, não estava tendo tempo. Aí eu fechei a empresa de prestação de serviço, dei baixa no contador e em Goiânia, eu trabalhava em Goiânia. Eu já era separado do meu marido, essa época eu já tinha separado do meu marido, e eu trabalhava por conta própria e tudo, e esses amigos também, Rosa Cruz, tudo Rosa Cruz, né? Uma equipe de Rosa Cruz. Nós éramos 6 Rosa Cruz, decidimos fundar essa academia, fundamos e ficou 5 anos lá, 5 anos e quase 6 anos. E aí eu tinha que voltar para Anápolis para cuidar da minha mãe. Fechei, dei baixa tudinho, voltei para Anápolis e muito desgastada. Esses 5 anos foi 5 anos de desgastes, trabalho, mas muito trabalho, né? Porque tudo eu resolvia, além de atender minhas 20 e tantas pessoas da família minha, né? Que os meus adotivos e os meus filhos, que eu tive 3, perdi um, fiquei com 2 e adotei 21 pessoas, né? E depois... Você ganhou uma família de novo. Aí eu adotei 21 pessoas, depois veio mais 4 cunhados, que a minha sogra faleceu aqui no Rio de Janeiro, que ela morava aqui. Os filhos, e eu levou os 4 menores para mim, lá em Anápolis, para eu cuidar, né? E depois a minha filha, uma das minhas meninas casou, depois elas trabalhavam e eu tinha que cuidar dos meninos dela. E eu sei que ao todo foi mais 9, né? Mais 9. Nossa, grande família. Então eu cuidei de 35, né? 35 pessoas. Gente, né? Ela saiu de Anápolis, Goiás, para vir para a convenção no Rio de Janeiro. Eu conheci a Maria Isabel. Ela começou a contar a história dela. Eu falei, não, você vai me dar uma entrevista. Então, 35 pessoas para ela cuidar. Ela sempre movimentou a família na ordem. Essa é a base, né, da Ordem Rosa Cruz e Deputada Martinista. Irmãos e irmãs, fratas e sorores, eu estou honrada de entrevistar uma pessoa linda, um presente que a Egrégora me deu. Eu sou muito grata. Gratidão por você estar conosco. Gratidão por você estar na ordem, tanto Rosa Cruz quanto martinista. Paz profunda e saudações martinistas. Saudações. Muito obrigada. Mas na verdade, assim, né? Na verdade, eu também quero, eu não sei a última palavra, mas eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e ter conhecido vocês, que é mais um acréscimo na minha jornada. É mais um ombro a ombro que a gente sabe que existe. Isso é que fortalece a gente, isso que faz com que a gente nem meça distância nem nada, porque a gente sabe que a gente é capaz de fazer. Porque ali tem um amigo, ali tem outro, ali tem outro. Na verdade, a ordem é única, né? É só muda o estado. E eu até acrescento, falo assim que a ordem, ela não tem 3.376 anos à toa.
ela ao longo do tempo, tradições, conhecimentos e trabalho e serviço a respeito para o bem de todos nós, do nosso crescimento e da humanidade, ela está ali. Então a gente faz parte desse contexto e a gente tem que agir no contexto. O universo é movimento e a ordem é movimento, por isso que ela tem essas tradições e conserva tudo isso. Né? Tudo isso é conservado. Então eu comparo a Ordem dos Artuis como uma grande mansão, um grande edifício, em que cada organismo afiliado é como se fosse um cômodo daquela casa. Está aqui é Pronaus, ali é Pitada, ali é loja, ali é capítulo, né? Ali, cada momento, cada um tem sua missão, cada um tem seu dever a cumprir, e eu tenho certeza que é só ter coragem que a gente consegue. Um pouquinho de coragem e de ousadia. Sem ousar, nós não vamos querer nada. A gente tem que querer, ousar, e enfrentar e seguir em frente, senão nós ficamos no meio do caminho. Não podemos parar, a fila continua, ela anda. Ou nós ficamos para trás, Verdade. a gente vai ficando para trás. E não nos cabe e nem temos o direito de estacionar. Não temos. Gratidão, universo. A gente tem que seguir em frente. Pratas e sorores, volto daqui a pouco, trazendo mais entrevistas para você aqui da Convenção RJ1. Paz profunda, saudações martinistas. Mais profundo, chora.